possa usar, Deus, a boca dos seus filhos, Deus, desses amados, para compartilhar com a gente aquilo que está, Senhor, no teu coração, Senhor. Por isso nos unimos, Deus, em amor a eles, Deus. Nos unimos como uma igreja, Senhor. Nos unimos como uma família, Senhor. E te bendizemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Deus é bom. Só quero falar uma coisa, o Proande. A nossa ligação é anterior a usar o prédio junto, né? Eu não estou aqui porque a gente usa o prédio, não. Eu estou aqui porque a gente é amigo. Não é melhor assim, né? Porque se não usar o prédio, a gente vai continuar sendo amigo. É uma alegria grande estar aqui. Eu sempre acho estar aqui uma delícia. Me sinto muito à vontade entre os irmãos. Me sinto muito à vontade com o Andy, com a sua família, com sua igreja. É sempre uma delícia estar aqui com vocês. Quanto mais para falar desse tema. Faz quanto tempo que a gente não fica junto? Uns 3 anos? E 3 anos difíceis, não? Se nós fôssemos aqui contar agora o que aconteceu nesses 3 anos, com certeza cada família tinha alguma coisa para contar. Mas que tal a gente falar do que vai acontecer nos próximos anos, né? Do que pode acontecer nos próximos anos, que precisa acontecer nos próximos anos, e graças a Deus o Espírito Santo está conosco para isso. Você pode abrir sua Bíblia, por favor? Em 2 Timóteo, capítulo 3. Ainda ouvi alguns papéis, olha que coisa interessante. Tem gente aqui que ainda gosta de papel. Isso é bom, né? Eu também gosto, mas é raro, viu? Normalmente em reunião de jovens, rapaz, não tem mais papel não. Você não ouve mais o barulhinho. Vamos lá. Sabe, porém, isto, 2 Timóteo 3:1. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Queria que você prestasse mais atenção em uma frase aí. Na verdade, uma frase não, 2 expressões: inimigos do bem, e outra expressão, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Quando o apóstolo Paulo prepara seu filho Timóteo para ser um pastor que ia preparar a igreja, ele já estava pensando e já estava interessado em preparar essa igreja para enfrentar tempos difíceis. E aí ele diz uma série de características de como os homens seriam, como a humanidade seria nos tempos do fim, nos tempos difíceis. Fim e tempo difícil está muito relacionado. Deixa eu só fazer um parêntese. Então, se os tempos estão difíceis, só tem um povo na terra que devia celebrar. Já entendeu, né? Porque ninguém celebra tempo difícil, é verdade? A pessoa lamenta, sofre o tempo difícil. Mas tem um povo na terra que pode celebrar tempo difícil, porque tempo difícil anuncia. Rapaz, mas o povo aqui é lindo demais da conta. A gente só precisa pensar, não precisa nem falar que o povo já entende. Amém, meus irmãos? Amém. Fecha parênteses. Mas tem essas 2 características que eu quero iniciar a nossa conversa comentando sobre elas. Os tempos hoje são difíceis por todas essas características aí, é um texto atualíssimo,
impressionante. Eu lembro de um dia, não sei se o Pedro vai lembrar, que eu cheguei para os meus alunos, mostrei esse texto sem dizer que era da Bíblia. É que o Pedro foi meu aluno há uma série de décadas atrás, brincadeira. E aí eu pus esse texto lá como é o nome desse negócio mesmo? É projetor? Não tem projetor aqui, agora já é televisão. Ixi, eu botei lá para eles lerem o texto sem falar que era da Bíblia. Numa aula sobre corrupção. E aí eu perguntei, pessoal, vocês acham que esse texto aqui é verdade? Aí eles ficaram, uau, professor, é verdade, está tudo acontecendo isso aí mesmo. Então, tem mais ou menos 2000 anos que isso foi escrito. E é verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Primeira característica que eu quero chamar a sua atenção. Hoje os tempos estão difíceis não só porque as pessoas estão praticando o mal, mas elas estão inimigas do bem. Elas estão trabalhando contra o que é bom. Uma coisa é você saber o que é bom, saber o que é mal e escolher o mal. Isso já é terrível. Mas uma outra coisa pior do que esta é saber o que é bem, saber o que é mal, praticar o mal e transformar em uma milícia, em uma luta, em uma causa, combater o bem. Estão percebendo o que eu estou dizendo, né? Então hoje está muito forte isso de combater o bem. E combater a família é combater o bem. Combater o casamento é combater o bem. Combater a correção de filhos é combater o bem. Combater a hombridade. Cadê os homens dessa congregação? Combater a hombridade é combater o bem. Combater a feminilidade é combater o bem. Distorcer a hombridade é combater o bem. Distorcer a feminilidade também é combater o bem. Existe algo na mente de Deus que é bom. O que é bom? Deus é bom. A gente está cantando, falando isso aqui o tempo todo. E tudo que está na cabeça de Deus é bom. Toda a vontade de Deus. Não troca a ordem. Vamos de novo. A ordem é boa, agradável. Interessante, a gente só decora boa, perfeita e agradável, né? Porque eu acho que fica mais fácil decorar, não sei. Mas a ordem é boa, agradável e perfeita. Eu vou dizer porque a ordem é importante. Porque a vontade de Deus é boa, porque é igual a Ele. Ela se torna agradável na medida que eu creio. E aí ela se completa, se torna perfeita na medida que eu realizo. Ela é boa, agradável e perfeita. Segunda característica desse tempo difícil: mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Quantas pessoas, eu não posso mexer, né? Tá bom. Quantas pessoas, antes de tomar uma decisão, pensam assim: Deus gosta disso? Ou ela pensa primeiro: eu gosto disso. Mas só que como nós temos ainda uma convivência, que está com dias contados, mas a gente tem uma convivência ainda com uma natureza pecaminosa, uma convivência, não que ela controle, né? Mas tem uma convivência. A natureza pecaminosa, que o apóstolo Paulo chama de carne, e eu chamo de hormônio, né? Essa natureza pecaminosa, ela desperta vontades que nem sempre são boas, mas a sensação dela é boa. É isso que ele está dizendo. Mais amigos das sensações do que amigos de Deus. Então há um monte de coisa sendo feita hoje no mundo, porque um mundo de pessoas carnais sente uma sensação agradável na sua carne. Mas quem somos nós? Nós não somos o povo da carne. Nós somos o povo da cruz. Que houve na cruz? Não seja feita a minha,
e sim a tua vontade. Nós não somos descendentes de Adão, nós nascemos de novo, descendentes de Cristo, sim ou não? E nascidos de Cristo, agora temos um desejo. Qual desejo? Quero fazer a vontade de Deus. Mas lutamos contra essas duas forças agora fortemente. Um combate do bem e um apelo à sensação, ao prazer. Então, uma frase comum hoje é: por que você fez isso? Ah, porque eu gostei, ou porque é legal. Por que você não fez isso? Eu não me sinto confortável. Irmãos amados, o conforto é um perigo. Quando a gente se sente confortável, a gente tende a dormir, deixar de ficar alerta. Mas se eu fico confortável nos braços do meu pai, ótimo, estou seguro. Mas se eu fico confortável porque o mundo me proporcionou conforto, eu estou nos braços errados. Perigoso, não é? Então, essa ideia de mais amigos dos prazeres que amigo de Deus é terrível. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia e depois a gente vai linkar tudo isso. Volte lá para o Antigo Testamento, para o livro de Josué. Agora que eu apresentei o contexto, você vai agora para o cerne daquilo que nós vamos falar nesta manhã, nesses dias todos aqui. Hoje e amanhã, e depois de amanhã. É isso, Andy? Vamos lá. Quem é Josué? Quem é Josué? Josué é um homem chamado por Deus para conduzir o povo de Deus de um ponto a outro, de um propósito que Deus tinha. Moisés tinha levado o povo até ali, depois Moisés morre, Josué assume a condução do povo até o propósito que Deus tinha de fazer o povo herdar uma terra e se tornar uma realidade nesta terra. Mas não seria difícil para Josué fazer isso, porque Josué estava pegando um povo que não tinha visto muito do que Deus tinha feito. Não sei se você vai lembrar, mas o povo que entra na terra não é o mesmo povo que saiu da terra, que saiu do Egito. Aquele povo, por causa das suas constantes murmurações, morre no deserto. Mas uma geração de 19 anos para baixo, interessante. Uma geração de 19 anos para baixo, que Deus mandou Josué levantar quem eram, essa Josué faz entrar na terra. E ele vai enfrentar então com o primeiro desafio, fazer aquela geração crer naquilo que os seus pais viram. E Josué tinha uma coisa a seu favor, ele viu a terra. Ele viu. Então ele tinha fé, tinha fogo, tinha ânimo para fazer aquele povo entrar com base naquilo que ele tinha visto. Agora eu quero ler aqui com você no capítulo 1, do verso 1 até o 9, e eu queria que você grifasse todas as vezes que você vir aí a expressão forte e corajoso. Combinado? Vamos contar. Talvez varie um pouco de uma versão para outra, mas vamos tentar contar aqui. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais.
tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia, que texto. Quantas vezes? 3 vezes. Josué está recebendo de Deus um propósito de levar o povo até uma realidade que Deus quer. Quero fazer disso uma simbologia para a nossa reflexão aqui. Nós também recebemos de Deus o encargo para cumprir o propósito de Deus até a vinda de Cristo. Nós somos uma igreja. Quem somos nós? Nós que eu estou falando da igreja de Jesus que está na terra hoje. Nós somos a igreja de Jesus presente nos tempos do fim, nos tempos difíceis. E se Ele nos colocou presentes nesse tempo, Ele tem um alvo para nós, e Ele tem um encargo para nós, e Ele tem um poder para nós. Nós temos uma responsabilidade neste momento da história. Nós temos a responsabilidade de levar nossos filhos, e se der tempo, nossos netos, a serem firmes e fiéis para aguardarem a vinda do Senhor, para serem achados fiéis na vinda do Senhor. Nós temos a responsabilidade de manter nossas famílias e a igreja do Senhor intactas, sem mistura, sem nada que a desabone. Nós temos a responsabilidade de, junto com o Espírito Santo, porque na verdade a obra é dele e a gente o acompanha, nós temos a responsabilidade de ficar bem o suficiente para, como diz em Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem: vem. Nós temos a responsabilidade de aprontar o que é necessário, preparar o que é necessário. Então eu costumo dizer que nós somos uma geração com o ministério de João Batista, que prepara o caminho do Senhor. Nós temos a responsabilidade de, como Josué, leva o povo ao cumprimento do propósito. O que você tem que fazer da vida? Levar sua família ao cumprimento do propósito, levar a igreja ao cumprimento do propósito, levar seus filhos ao cumprimento do propósito, ajudar seus pais no cumprimento do propósito, levar sua esposa ao cumprimento do propósito, cooperar com seu marido no cumprimento do propósito. Todos nós temos esta tarefa excelente, é um privilégio de levar à terra prometida, que é as condições ideais para que o rei volte. Isso é a nossa terra prometida. Que na verdade a nossa terra prometida tem muito menos a ver com este mundo e mais a ver com o céu e a realidade do céu na terra. Amados irmãos, quero, portanto, a partir de agora dizer 5 coragens que nós precisamos como família, neste tempo difícil, tempo do fim, que pode ser e há de ser o melhor tempo para a igreja. Não significa tempo sem luta, significa tempo de coragem, de força e de milagres. Eu creio, Senhor. Uma igreja gloriosa é a igreja que vai receber Jesus, não é uma igreja capenga. E nós estamos presentes nesse momento da história. Sinceramente, quando eu era menino, eu achava que ia demorar mais. Não sei se os irmãos aqui da minha geração
tem essa sensação. Tem coisa que a gente está vendo hoje, que a gente ouvia em pregações sobre os tempos do fim, que a gente falava, isso é 200 anos para frente. Gente, está acontecendo. Eu sei que dá um temor, mas não dá um friozinho na barriga também? É verdade. Jesus está voltando. Uhul! Nos anos da pandemia, eu fiz uma análise de Mateus 24. De todos os sinais anunciados por Jesus em Mateus 24, só 2 não estavam acontecendo naquele momento junto. Jesus está voltando. Maranata, amei. Quem falou isso? Maranata. A expectativa de ver o Senhor é a maior fonte de coragem que a gente tem. Vai valer a pena vê-lo. Vai valer a pena beijar Ele. Vai valer a pena se curvar diante dEle. Primeira coragem. Eu queria que quando eu for falando, você, se possível, anote. E você pudesse conversar em casa, em família. Como praticar isto? Como viver isso na prática? Eu vou semear aqui no coração de vocês. Primeira coragem. Coragem para assumir o encargo. Verso 6, repetindo, diz: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Deus olha para Josué e diz: eu estou dando esse encargo ao seu pastor. É isso que ele está dizendo? Ele olha para Josué e diz: você vai fazer o povo herdar. Eu ouço Deus falando comigo: Tony, você vai fazer Neilza, Jennifer e Davidson herdarem. E eu vou. Fala amém. Amém. Me ajuda aí. Porque eu tenho muito temor também. Não vou sozinho não. Porque eu não sou besta. Mas eu vou. Sabe o que significa coragem? Primeiro eu vou dizer a definição do dicionário, depois eu vou para a definição bíblica. Moral forte diante do perigo. Convicção do certo e do errado diante do perigo e escolha do certo, mesmo sob a ameaça de morte. Isso é coragem. Coragem é avançar com os riscos. É intrepidez. Firmeza de espírito para enfrentar uma situação emocional difícil. Não levanta a mão. Quantas pessoas percebem lutas emocionais mais fortes neste momento do que há 3 anos atrás? Muita gente. Eu sou um deles. Hoje eu tenho lutas emocionais que eu não tinha há 5 anos atrás. Existe uma onda espiritual promovendo turbulências na alma das pessoas, aumentando pânico, depressão e todas as doenças emocionais. Isso é espiritual, para fragilizar as pessoas e elas dizerem: não vou porque estou com medo. Mas o Senhor nos diz: vão com medo. Porque coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de seguir em frente apesar do medo. Então, ainda que a minha alma tente me amedrontar, olhando para o Senhor, eu digo como Davi: fiz calar e sossegar a minha alma, mas eu não vou ficar parado enquanto as ameaças estão aí. Eu vou avançar. Coragem para assumir o encargo, mesmo quando o temor é grande. Você percebe que Josué estava nesse momento complicado? Gente, Moisés tinha morrido.
Era o mentor dele. Tudo que ele sabia sobre Deus estava ligado à vida de Moisés. Se ele sabia apresentar-se na presença de Deus, aproveitar a presença de Deus, é porque Moisés deu o tabernáculo, Moisés levava ele na tenda da revelação. Ele aprendeu, tudo na vida dele estava ligado àquele homem. De repente aquele homem vai embora, aquele homem sai de cena. Na nossa vida nós temos perdas, e as perdas abalam a alma. Mas nós não paramos quando perdemos. Por que nós não paramos quando perdemos? Porque nós não estamos de olho nas nossas vitórias. Por favor, igreja linda, presta atenção para você não achar que eu estou falando heresia. Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. E qual é o resto do versículo? O resto do versículo não é assim, eu vou dar vitória a vocês. Vocês vão sempre ganhar. Qual é o resto da frase? Que coisa linda. Ele atrai a nossa expectativa para a vitória dele, não para as nossas vitórias. Isso é antídoto contra a frustração paralisante. Não tem frustração que barra a gente, que para? Ou ninguém enfrenta essa luta? Eu enfrento, e não me abandone por isso. Quantas frustrações vêm na cabeça, histórias de coisas que não deram certo, e a vontade é, vou pescar. Lembra de Pedro? Por que você acha que Pedro voltou a pescar? Frustração paralisante. Mas aí Jesus dá um antídoto poderoso. Eu venci, ou seja, presta atenção na vitória dele. Lembra que naquela sexta-feira ele morreu, foi uma perda? Claro, era triste, mas a perda continuou perda? Não, porque Jesus nunca perde. A aparente perda da sexta-feira ficou real no domingo, quando ele ressuscitou. E tudo que ele tinha aparentemente perdido da sexta, ele conquistou quando ele ressuscitou domingo. O nosso Senhor Jesus nunca perde. Então, assim como Josué estava enfrentando uma perda e podia ficar paralisado diante daquilo, o Senhor diz, levanta Josué, você vai herdar a terra. E aí ele dá a palavra de ânimo. Moisés não vai estar com você, mas eu vou. E eu vou estar com você igual eu estava com ele. Você perdeu alguém nos últimos 3 anos? Quem perdeu alguém nos últimos 3 anos? É que eu perdi muito. Talvez amigos, talvez parentes. E eu não estou falando só de perda de gente que morreu, mas perdas no sentido de projetos que não se realizaram, relacionamentos que não permaneceram. Entende? Ouve Jesus falando com você agora. Ouve o Senhor falando com você. Eu serei contigo. Mas assume o encargo. Pega para você. E para de achar que é o outro que vai fazer. Na minha família, desculpa a expressão, mando eu. Não é Satanás que manda na minha casa. Não é o mundo que manda na minha casa. Minha família. Vou para a nova aliança agora. Na minha família, quem manda é o meu rei. Jesus tem o trono da minha casa. Você pode dizer amém para concordar comigo? Beleza. Na sua casa, que o rei tenha o trono. E ele estará lá para fazer a tarefa dar certo, mesmo que tenha lutas no caminho. Coragem significa, do latim é a definição que eu mais gosto. A palavra coragem no latim é coraticum, que tem uma primeira parte cor e a segunda aticum. Cor vem de coração. Aticum é um sufixo que explica
ou que promove a ação da palavra que veio antes. Então, o que é corático? É a ação do coração. Sabe o que é coragem? É quando não tem lógica, mas eu faço, porque eu amo. Eu amo. E você ama? Por isso Deus diz para amar a Ele. Ação do coração. Josué, eu sei que você me ama, cara. Eu sei que você ama esse povo. Muita gente se perdeu no caminho. Moisés está morto. Tem uma galera jovem que não viu a maior parte dos milagres. Tu viu, cara? Pega a tua paixão e realiza em cima dela. Coragem. Assuma. Definição bíblica, a palavra em hebraico que está aí como coragem, significa forte, alerta, resolvido. Seja corajoso, seja resolvido. Para de ficar cocheando entre dois pensamentos. Vou ou não vou? Quero ou não quero? Sei ou não sei? Para, não, resolvido. O que é que eu vou fazer da vida? Vou levar o povo até a terra. E aí lá na frente, depois eu vou voltar a isso, mas lá na frente, quando o povo está na lenga-lenga de não ser um povo resolvido, Josué fala: vocês não sei, vocês escolhem, mas eu estou resolvido. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Resolvido. E eu acho lindo em Josué que ele não fala: eu servirei ao Senhor. Me identifico muito com ele, porque eu não sei servir ao Senhor sozinho, sem minha esposa e meus filhos. Todo projeto que a gente planeja como um projeto de família. Eu não sei, entendeu? Não sei. Coragem, resolvido. Gostei muito dessa, que é uma das traduções da palavra no hebraico. Sólido. Corajoso é uma pessoa sólida, que não é mole, entendeu? Sólido, não pode ser quebrado, não pode ser penetrado pelos inimigos, pelo sistema do mundo. Quando Deus diz coragem para assumir o encargo, Ele está dizendo tudo isso. Seja forte emocionalmente, moralmente, com base na minha presença, com base na minha vitória, no meu poder. Vai e anda, apesar do risco, apesar do medo. Vai, vai. Eu não sei quanto se lembra de uma cena de uma Olimpíada, uma maratona, em que uma pessoa, a última colocada, horas e horas depois, alguém se lembra disso? Eu não lembro que Olimpíada foi, década de 80, não foi? Ela vai assim, ó, andando assim, ó. E alguém pergunta, mas para quê? Por que ela continua até o fim? Já acabou, todo mundo já passou, ela é a última colocada, e ela não para, e aquilo chocou o mundo. E aquela pessoa não parou, sabe por quê? Porque ela tinha um alvo. Ela não era motivada pela corrida, ela era motivada pela linha de chegada. A corrida é dura, é complicada, mas a linha de chegada é medalha. A esperança da volta do Senhor é a linha de chegada. Segunda, coragem. Ai, Jesus, que oração é para pregar até que horas, Andy? Segue? Pai, antes de eu continuar, eu quero orar por nossas almas.
Quero pedir que o Senhor, nesta manhã, traga coragem para os irmãos que estão enfrentando problemas de alma, problemas em suas emoções. Que a tua voz, que a tua presença nos ensine a fazer a nossa alma se calar. Em nome de Jesus. Segunda coragem. Coragem para ser bíblico. Eu queria ter ouvido um glória a Deus enorme agora. Mas peraí, se tu estava ainda no efeito da oração, né? Vou dizer. Coragem para ser bíblico. 7:8, verso 7:8. Ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Eu acho muito legal, muito impressionante. A Bíblia é detalhista. Ele está dizendo aqui, o Deus, o nosso Deus, o mesmo Deus de Josué, está dizendo, você tem que fazer as coisas conforme meu servo Moisés te ordenou. E ele apresenta duas forças antagônicas, direita e esquerda. Isso lhe diz alguma coisa? Eu estou falando da política, sim. E eu estou falando da tendência que a gente tem de assumir partidos que os homens criam, de assumir vertentes ideológicas que os homens criam. E eu queria defender uma coisa que, se vocês não creem assim, ande e corrige depois. E tudo bem, ele pode falar mal de mim para vocês numa boa, porque a gente toma café depois. Mas eu vou dizer para você pelo que eu creio. Eu não posso, como igreja, assumir nem esta, nem aquela ideologia humana. Por que eu não posso fazer isso? Porque se é humano, em algum momento vai ser ruim. Não posso. Eu não posso trazer para esse púlpito nem esta, nem aquela. Agora, o que é que eu trago para esse púlpito? Princípios. A palavra de Deus. Então concordam. Agora, claro, vamos falar abertamente. E eu não falo isso nem na minha congregação. Veja que eu não tenho liberdade aqui, viu? Você sabe qual é a opção que tem mais princípios bíblicos nas ideias do cara, e sabe a que tem menos. Aí o Espírito Santo fale com você, que não sou eu que vou falar. Mas eu quero me deter à minha família, à nossa casa, fora do ambiente político, porque eu estou triste com o ambiente político. Eu estou triste com a igreja trazendo para dentro dela as confusões, as discussões, os partidarismos. Estou triste demais. Deus sabe como essa semana eu orei com choro para que esse negócio que está no mundo não entre no meio da gente. Irmãos, nós temos mais, muito mais que uma ideologia. Nós temos uma mente para defender. Ideologia é uma ideia que se transforma em um óculos, através da qual as pessoas enxergam tudo a partir daquilo. Então hoje no mundo, exemplo, a ideologia de gênero é uma coisa que faz as pessoas enxergarem tudo através da ideologia de gênero, que é um negócio maligno, satânico. Pode botar na internet, não tem problema não. Agora, nós não temos uma ideia para ficar discutindo e outra para ficar discutindo e ficar debatendo. Eu queria muito que o Espírito Santo trouxesse uma realidade em que nós não temos muito tempo para ficar discutindo as coisas que os homens inventam. Mas nós temos que saber o que a Bíblia diz e andar no que está escrito. E aí ele fala, Deus fala para Josué, você tem que andar naquilo que está escrito.
Medita, Josué, dia e noite naquilo que está escrito. Está escrito, Deus fez macho e fêmea. Não está escrito? Tem mais algum outro gênero? Então, por favor, ande naquilo que está escrito, defenda o que está escrito, brigue pelo que está escrito. E se algum filho chegar da escola em dúvida, porque começou a ouvir professor endemoniado falando uma coisa que é contrária à vontade de Deus, você pega seu filho e tira aquilo da cabeça dele, desculpa. Faz barulho esse púlpito, mas ainda bem que é de ferro. Empolguei. O computador. Ainda bem que o projeto é de família. Tira da cabeça dele. Obrigado, irmão. Eu vou me afastar do púlpito. Deixa eu adiantar aqui para diminuir o volume quando cair. Eu pergunto aqui aos pais e mães: o quanto nós meditamos nessa Bíblia? O quanto nós lemos a Bíblia incansável e sistematicamente? Porque ele está dizendo que para saber o que fazer, tem que meditar. Está entendendo? Não. Está no texto. Medita dia e noite para você saber o que fazer. Então, ao invés de você ir para o YouTube para saber o que fazer, vai para a Bíblia. E se dobra diante de Deus e fala: Senhor, me revela, me fala o que eu não entendo. Tudo bem pegar uma versão, pegar outra e ler de novo, e liga para os irmãos, porque na comunhão tem revelação. Você entende o que é isso aqui? Me explica isso aqui, e conversa e ora, e toma a ceia junto, mas entende o que Deus pensa. Porque o nosso legado é a mente de Deus, e o nosso alvo é a mente de Deus. Nós temos que defender o que Deus pensa. A Bíblia diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Tu sabe o que é baluarte? Fortaleza. A igreja é a fortaleza onde a verdade está guardada e preservada. Dentro da igreja a verdade não é ameaçada. Então, se nós deixarmos mentiras entrarem no nosso meio, o que vai ser a verdade? A nossa casa é coluna e baluarte da verdade. Lá na minha casa a verdade tem vez, a mentira não tem. Então seja corajoso, homem e mulher de Deus, menino e menina de Deus, para fazer tudo conforme está escrito, meditando no livro da lei, dia e noite. Aí tem uma resposta: então farás prosperar o teu caminho e serás bem. Então, ser bíblico faz a família ser bem-sucedida. Agora, há uma diferença entre ser bíblico e ser legalista. Porque a palavra de Deus não é um simples manual como aquele que você ganha quando compra um eletrodoméstico. A palavra de Deus tem um propósito de revelar Cristo. Então a palavra escrita precisa chegar a Cristo, e a revelação de Cristo vai fazer com que você não seja legalista, porque Cristo não era legalista. Cristo, interessante, João diz que a lei veio por intermédio dos profetas, mas a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo. Porque a lei é Deus dizendo o que Ele quer, mas sem que as pessoas tenham condição de fazer. O que Jesus fez é: estou mostrando o que eu quero e dando o poder para viver. Cristo em mim, entende? Não as regras em mim. E o Espírito Santo é aquele que pega a Escritura e transforma em prática, transforma em vida. Ele escreve a Escritura no meu coração. E aí, de repente, eu não estou mais brigando com Deus porque Ele quer que eu faça uma coisa que eu não quero. Porque agora eu quero exatamente o que Ele quer. Essa é a obra do Espírito Santo na vida de um crente. As vontades se igualam.
Eu escolho o que Deus quer. Eu escolho o que Deus escolheu. Isso é andar no Espírito. Terceira, coragem. Passe umas páginas aí de Josué, se você está com a Bíblia aberta. Capítulo 3, verso 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O Senhor fará o quê? Fala essa palavrinha aí, maravilhas. Maravilhas. Glória a Deus. Agora, vai para o versículo 12 e 13. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo de suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou de pé enxuto, atravessando o Jordão. Amo esse texto. A terceira coragem é coragem para agir no sobrenatural. Vou repetir. Coragem para agir no sobrenatural. Irmãos, na nossa trajetória até a vinda de Jesus, muitos Jordões estarão na nossa frente. Muitos obstáculos estarão na nossa frente. Você olha para o Jordão, você tem duas opções. Vamos voltar? Vamos parar? Ou vamos avançar? Qual é a ordem de Deus? Entra em Jericó, que está do outro lado. Vai. Pode voltar? Pode voltar? Não. Por que não pode voltar? Porque não é a vontade de Deus. Pode ficar parado? Não. Tem que fazer o quê? Avançar. Mas olha que negócio aparentemente incoerente. Tem que avançar, mas não dá para avançar. E Deus gosta de fazer isso. Deus gosta de dar ordens impossíveis. Ou você acha que alguma ordem de Deus é possível? Você acha que nós de nós mesmos conseguimos obedecer alguma ordem de Deus? Você acha mesmo que o ser humano de natureza caída tem condição de obedecer a Deus em alguma coisa? Não. Então, toda ordem é impossível. Mas toda ordem recebe da parte de Deus poder para ser realizada. Quem recebe a ordem também recebe o recurso, também recebe o poder. E eu não estou me referindo agora a uma energia. Desculpa, mas é que essa semana eu fui ministrar no lugar, e aí o dirigente do culto falou assim: sabe essa energia que vocês estão sentindo? É o Espírito Santo. E eu quase subi no púlpito para dar um abraço nele. Não fala isso do Espírito Santo não, porque me ofende. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é o próprio Deus. Deus, o Pai Criador, promoveu a explosão da criação que iniciou o propósito e sustenta todas as coisas. Jesus foi enviado para morrer e ressuscitar e enviar o Espírito. E Ele está aqui há 2000 anos e não sai de perto da gente, mesmo com nossas mazelas. Sabe por quê?
porque Ele sabe que nós precisamos dEle para cumprir as ordens de Deus. E Deus gosta de dar ordens impossíveis, porque Deus gosta que a gente perceba que somente por meio dEle. Porque se a gente se meter a besta de tentar fazer sozinho, nós vamos nos ensoberbecer e vamos nos afastar dEle. Mas a dependência do Espírito nos mantém no propósito. Então estamos lá diante do Jordão, estamos lá diante de uma batalha. Vamos falar de família? Estamos lá diante de um filho desviado, diante de um marido doente, diante de uma esposa perdida nas suas emoções. Não sei. Estamos lá diante de amigos que se afastaram. Estamos lá diante de uma igreja em crise. Estamos lá diante de um Jordão. E a palavra de Deus para nós é: para. Não, a palavra de Deus é: avança. E o que é que tem do outro lado? Jericó. E ainda vamos ter que destruir uma cidade quando chegar lá. Ou seja, só dá para ser no sobrenatural, só dá para ser no poder do Espírito. Então nós temos que nos transformar em um povo que ora mais. Nós temos que nos transformar num povo que faz mais vigília. Nós temos que nos transformar em um povo que ora mais em casa, que ora mais no secreto, que junta mais gente para orar. Nós temos que nos transformar num povo que busca a presença. Um povo que vai depender, porque o que é que faz o Jordão parar de descer as águas e eles atravessarem no Jordão a pés enxutos? Você se lembra? Os sacerdotes pegam a arca. O que é que significa a arca? A presença de Deus. Mas você já percebeu que a arca da aliança fala de um lugar e fala de um compromisso? Arca da aliança. Onde a presença de Deus está? Está no lugar que tem compromisso. E a presença de Deus carregada por aqueles homens. Quem é homem aqui, diga amém. As irmãs não gostaram do amém, elas acharam fraco. Quem é homem aqui, diga amém. Amém. Rapaz, nada como uma chamada de atenção. Quem é mulher de Deus aqui, diga amém. Amém. Quem é sacerdote aqui? Você lembra que está escrito em Apocalipse que Ele nos fez um povo de sacerdotes? Todos aqui são sacerdotes. O homem é o cabeça, vai primeiro, mas não vai sozinho, porque todos que estão em Cristo são sacerdotes. Pega a arca, pega a presença, mas não tenta pegar a presença sem compromisso, sem alianças, sem estar firme. Pega a presença num ambiente de compromisso, de aliança, e avança na dificuldade. Como é que está a tua aliança com teu marido, com tua esposa? Está firme a aliança? O compromisso está em dia? Não tem nada quebrando esse compromisso? Como é que está a tua aliança com teus filhos, com teus pais? Está firme a aliança? Pega a presença de Deus num contexto de aliança e vai para dentro do Jordão. Sabe o que vai acontecer? O Jordão que se vire. O Jordão que se vire. Porque a gente vai passar. Quando o Espírito Santo intervém, o impossível acontece. E tem muita coisa impossível. Nós vamos clamar ao Espírito. Amém? Se juntem em oração em família. Clama ao Senhor. Nós vamos clamar. E muita coisa pode acontecer. Terceira, coragem. Terceira? Quarta. Abra em capítulo 7, versículo 13.
Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio. Ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminares do vosso meio as coisas condenadas. Fica com a Bíblia aberta. O povo tinha vencido em Jericó de maneira poderosa, né? Aliás, eu amo a vitória de Jericó, nem comentei porque o tempo não dá, mas é uma vitória lindíssima e lúdica. Já percebeu que é lúdica? O que é para fazer? Dá 7 voltas. No último dia dá 7 voltas, uma volta por dia em Jericó. Toca a trombeta, o muro cai. Não é lúdico? Não é uma brincadeira, desculpa, mas é muito legal. Não vou fomentar agora. Tinha vencido em Jericó, que era uma cidade grande, fortificada, uma complicação doida, e agora vai para outra cidade chamada Ai e perde. Josué fica: Senhor, vamos conversar, o que está acontecendo? E aí Deus fala: vocês perderam porque tem coisa condenada no meio de vocês. Tem gente que fez o que eu reprovo e escondeu. E aí Josué vai diante do povo: Deus falou comigo que tem coisa condenada aqui. E Deus tinha dado uma ordem, que os despojos preciosos pertenciam ao Senhor, não era para o povo levar dessa vez. Não era para ninguém levar para sua casa. Agora dá uma viradinha aí, se é que na sua Bíblia para virar a página, né? Vai para o versículo 21. Acã era o cara que tinha feito o que era condenado. 21, diz Acã, tá? Vou ler do 20, Acã a Josué, respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Queria que você percebesse aí algumas expressões. Como é que ele chama a capa babilônica? Lê aí para mim. Boa. Bela. Na minha versão, boa. Deixa eu perguntar para você: a capa babilônica era boa? Era bela? Ninguém tem coragem de responder. Vou fazer a pergunta em outro contexto. Eva diante do fruto no Éden. Está escrito assim: Eva, vendo que o fruto era agradável aos olhos e bom para dar entendimento, comeu. Eu pergunto: o fruto era bom? Como é que pode uma coisa que Deus diz vai te matar ser considerada boa? Só se a pessoa olhou a coisa desprezando a vontade do Senhor. Como é que uma capa babilônica pode ser boa? Se a pessoa olha a capa babilônica, ignorando a ordem, não pegue. Ela é boa, porque ela é bem feita, bom tecido, não é verdade? Mas eu quero provocar um pouco mais os irmãos. O que define uma coisa boa ou má? É o que eu vejo nesta coisa ou o que Deus vê nessa coisa? Você já percebeu que determinados filmes que têm coisas horríveis são excelentes? A gente gosta de assistir filme lá em casa. E de vez em quando a gente conversa: mas que coisa horrível. Mas aí vem na cabeça: mas é muito bem feito. Igual a capa babilônica. Morreram irmãos de Acã por causa de uma capa que ele achou bonita. Você sabe o que é
a quarta coragem? Coragem para enfrentar as batalhas nos termos de Deus. Não vá para uma batalha nos seus termos. Quem define o que fazer e o que não fazer? Ele define. E nem sempre está escrito. Porque teve momentos em que Deus mandou o povo pegar os despojos. Mas nessa vez não. Então o que isso me fala? Preciso ouvir o Espírito. Preciso ouvir Deus em cada situação. Eu preciso não estabelecer as minhas regras para a luta, porque Deus muda as regras. Não estou falando de princípios. Estou falando de procedimentos que são alteráveis. Agora pega, agora não pega. Um dia Deus vai falar para você, senta com seu filho e assista ao filme. Outro dia ele vai falar, não senta e não assiste. Ah, Deus, mas você mandou aquele dia, mas estou não mandando não fazer agora, e daí? Deu para entender? Porque não estamos falando de princípio. Estamos falando de ser conduzido no dia a dia, na rotina de Deus, na dimensão de Deus o tempo todo, discernindo a vontade do Senhor. Aí eu pergunto para os irmãos, qual foi o pecado de Acã? E eu queria muito sua atenção para isso, e que você refletisse sobre isso. Ele diz da capa, boa capa. Aí ele fala assim, também peguei 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos. Olha essa palavrinha que ele diz agora, ó. Cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra. Aonde? Na minha tenda. Qual foi o pecado de Acã? Ele desejou algo e fez algo sem pensar no que ia acontecer com seus amigos. Irmãos, vou falar uma coisa perigosa, porque é por milagre. Mas se as outras famílias da igreja não lutarem nos mesmos parâmetros de Deus, eu vou ter muita dificuldade de educar meus filhos. Porque nós precisamos de um ambiente em que a cultura fortalece os princípios. Por que eu não crio meu filho no mundo? Porque a cultura ensina por osmose. Por que eu crio meu filho na igreja? Porque a cultura do reino que deve ser vivida aqui ensina. Então nós temos que ter, não muitas coisas, mas algumas fundamentais que nós todos batemos no martelo e dizemos, aqui vai ser assim. Para que os nossos filhos entendam a cultura. Creiam a partir do ambiente onde as coisas são praticadas. Acã ignorou o efeito da escolha dele sobre os outros. Não foi Acã que morreu até agora, daqui a pouco vai morrer. Mas ele não morreu até agora, foram outros dos seus irmãos que morreram em Ai por causa da escolha dele. Então, quando você faz uma escolha a respeito do que você leva para a sua tenda, presta atenção, porque talvez você esteja matando alguém que não é da sua tenda, mas é da sua nação, é da sua família. Tem coisas que eu não faço, porque eu sei que vai fazer mal aos meus irmãos. Lutar nos termos de Deus é lembrar que o nosso Deus age por amor, não por egoísmo. Deus não faz algo porque pensa em si. Deus faz algo porque ama. Ele entregou-se a si mesmo. Para mim, e você pode discordar de mim, mas ora antes, mas para mim, o pecado de Acã foi ignorar
o desejo de Deus e os efeitos de sua escolha na vida dos seus irmãos. Não chame de bom o que Deus chama de mal. E não faça sozinho o que vai ter efeito sobre os outros. Não seja Acã. Eu quero dar um exemplo prático, mas estou sem tempo. Último. Quem sabe amanhã a gente compartilha algumas coisas mais práticas. É amanhã. É o mesmo grupo. Quinta e última ordem. Coragem para Está me ouvindo? Está com fome, né? Eu também. Coragem para permanecer, mesmo quando os outros esmorecem. Aí você conhece Josué 24, 25. Eu e a minha casa. Escolham vocês a quem vocês vão servir. Quem eram os vocês? Eram os caras que estavam esmorecendo. Eram os caras que estavam desistindo de ser o povo de Deus. Mas Josué diz: eu vou continuar. E eu não vou continuar sozinho. Eu vou continuar com minha esposa. E eu vou continuar com meus filhos. Eu não vou desistir. Você já deve ter ouvido histórias complicadas de casamentos perdidos, filhos perdidos, não já? Eu já. Pastor, né? A gente ouve tanta história. Mas eu estou na seguinte palavra: eu não vou desistir. Por quê? Porque o meu compromisso não é com uma performance particular, é com a mente de Deus. Quando Davidson e Jennifer nasceram, Deus abriu um pedacinho da mente dele para mim a respeito deles dois, antes de nascer. E eu escrevi o que eles seriam. Eu não vou desistir. Porque não está em questão se Tony vai ser um pai que deu certo ou um pai que deu errado. Está em questão se a vontade de Deus a respeito dessas duas pessoas lindas vai se cumprir ou não. E no que depender de mim, vai. A mente de Deus. Ela é a nossa causa. Propósito dele. Não desiste. Lembra que Jesus venceu coisas absurdamente impossíveis e ele está com a gente. Não transforma, escuta, não transforma uma perda em um aviso de outra perda. Deu para entender, não? Eu vivi tal coisa difícil. Isso é o padrão. Não é o padrão. Esquecendo-me, disse Paulo, das coisas que para trás ficam. Não muda. E avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Esquece e avança. Podemos orar? Vamos ficar de pé um pouquinho? Puder ficar aí com sua família agora para a gente orar junto. Quero chamar minha família aqui. Nós vamos orar junto. Quero gastar um tempinho de oração, se o Andy me permite. E os demais irmãos pastores aí. Junte com sua família. Quero orar por cada membro da família. Coisa linda, né?
Aleluia. Feche seus olhos. Pai, eu oro pelos pais e oro pelos maridos dessa congregação. Que eles sejam fortalecidos no Senhor e fortalecidos na força do seu poder. Que esses homens sacerdotes recebam hoje, por milagre, um encorajamento do Espírito Santo. E que eles escolham nesta manhã serem corajosos por amor a Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor cure os homens em suas histórias, porque às vezes as histórias acabam limitando o futuro, mas que isso acabe, e que a história do Senhor seja mais importante e poderosa do que as histórias desses homens. Clamo a Ti, Jesus, que meus irmãos que são maridos e são pais consigam edificar seus casamentos e seus filhos no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Senhor, em Teu nome nós, como mulheres, nos curvamos, Senhor, à Tua soberania, à Tua grandeza. Colocamos diante do Senhor nossos sentimentos e nossas emoções, Senhor. Não queremos depender das circunstâncias. Não queremos depender daquilo que os nossos olhos podem ver e daquilo que sentimos para sermos as mulheres que estão no Teu coração. Que estão aí no Teu coração. Senhor, cada uma de nós nos colocamos diante do Senhor e cremos que acima de tudo o Senhor é o nosso amado. O Senhor é aquele que nos supre, que enche o nosso coração, que preenche a nossa mente. Senhor, em Teu nome, se não virmos, Senhor, nas circunstâncias, motivo, Senhor, para Te adorar, podemos olhar para Ti, Jesus, e vermos todo motivo para Te adorar. Todo motivo para prosseguir, para dar passos, para ceder, para nos submetermos aos nossos maridos, Senhor, para continuarmos na educação dos nossos filhos, Senhor. Deus, em Teu nome oramos pelas mulheres e submetemos o nosso coração ao Teu coração, submetemos a nossa mente à Tua mente. Senhor, em Teu nome, não vivemos pelo que sentimos, embora tenhamos muitos sentimentos, e até o Senhor fala para nós por meio deles, mas submetemos os nossos sentimentos a Ti. Vivemos pela Tua palavra, vivemos por aquilo que o Senhor fala, vivemos pelas Tuas verdades, Senhor, em Teu nome. Queremos ser corajosas, Senhor, para vivermos pelas Tuas verdades, para dar passos por elas, para decidirmos, Senhor, por elas. Guarda cada esposa, guarda cada mãe aqui nesse lugar. Guarda as nossas vidas, esconde-nos, Senhor, em Ti. Em Teu nome, Jesus. Amém. Jesus, eu queria colocar as filhas diante do Senhor agora. Jesus, nós declaramos que nós pertencemos ao Senhor e que o Senhor é o nosso Pai, Jesus. Pai, para que o Senhor possa nos dar um coração de filhas que honram os pais, filhas que amam os pais e que tratam os pais como tratariam o Senhor. Jesus, eu quero orar pela mente das filhas, Jesus. Espírito Santo, vem nas nossas mentes, Jesus, e transforma, Jesus. Nos faz meninas baseadas na Tua palavra, Jesus. Nos livra de qualquer ideologia do mundo, de qualquer mentira do mundo, Jesus. Para que a gente viva para as pessoas verem o Senhor, para que a gente seja quem o Senhor quer que a gente seja, mas para que a gente se baseie na verdade que é o Senhor e que é a palavra, Jesus. Eu queria orar agora pela mente, Jesus, pelo coração das meninas que
realmente estão confusas em relação à identidade delas. Meninas que estão confusas em relação a como o Senhor as vê. Jesus, para que o Senhor possa realmente tocar nesses corações, Jesus. Meninas, Pai, puras, Jesus. Filhas, Jesus. Verdadeiras princesas, como o Senhor as trata, Jesus. Mas para que o Senhor possa trazer a verdade, mostrar a verdade que liberta essas meninas. Pai, para que a gente seja filha que honra o Senhor, que honra os pais, que servem as pessoas, que fazem tudo em volta da Bíblia, Jesus, em volta da palavra. Para que no futuro nós possamos ser mulheres, e já somos agora, mulheres que te servem de todo o coração, em espírito e em verdade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, eu quero orar pelos filhos, os filhos que estão aqui hoje, especificamente os homens aqui, Jesus. Pai, o Senhor nos disse através da sua palavra que o Senhor tornaria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Jesus, eu profetizo que essa vai ser uma realidade nessa congregação. Isso vai ser uma realidade nessa congregação. Uma geração que não se afasta da outra, mas uma geração de filhos que honram os pais, não que se voltam contra eles. Uma geração de filhos que completam o trabalho e a missão dos pais, não que criam outras coisas para impedir o relacionamento. Uma geração de pais e filhos que são amigos, que têm aliança um com o outro. Jesus, que nós possamos ser inspirados pelo relacionamento de Deus Pai com de Jesus. Que isso nos inspire, que esse relacionamento seja o nosso guia. Eu oro por filhos que serão futuros pais, como homens que não fogem da missão da paternidade. Por filhos que serão, no futuro, figuras paternas de acordo com Jesus Cristo. Oh, Jesus, levanta uma geração de homens que estão comprometidos com a Tua Palavra, que estão comprometidos com a hombridade de Cristo, que estão comprometidos com a igreja, de filhos que não fogem. Jesus, nós não seremos uma geração de filhos que fogem das responsabilidades, que fogem do compromisso com a igreja, do compromisso com a Tua Palavra, do compromisso com nossos pais. Nós nos arrependemos das vezes em que nos rebelamos contra os nossos pais. Que isso não aconteça, que isso se encerre no nosso meio, Jesus. Que haja uma geração de filhos comprometidos com os pais, comprometidos com a missão da igreja. Jesus, que não hajam mais crises de identidade. Filhos que sabem quem são, sabem de onde vieram, Jesus. Nós repreendemos toda tentativa de Satanás de confundir a mente dos meninos, de confundir a mente dos homens em relação à identidade deles, Jesus. A nossa identidade está em Ti, Jesus. Que a igreja seja o lugar onde identidades e onde caráter sejam formados de acordo com a Tua Palavra, Jesus. Nós oramos. E eu sinto, Jesus, de Te pedir por uma coisa muito específica sobre os filhos que estão aqui hoje. Um amor pela Tua Palavra, um amor pela Bíblia. Jesus, que haja um renovo na paixão pela Palavra, de se debruçar pela Palavra, de gastar tempo da Palavra encarnar nos nossos corações. Que os filhos que estão aqui hoje tenham um renovo nessa paixão pela Tua Palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém.